galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Magia Natural. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre as horas planetárias. Eu ensinei no último vídeo, a respeito da influência de cada dia da semana dentro dos nossos rituais. A gente já conversou também a essa altura sobre a influência da Lua, Então a gente, na verdade, nesse conjunto de aulas, a gente está buscando identificar o melhor momento para se fazer um ritual. Então a gente já conversou até esse momento sobre a lua, o dia e agora eu vou falar sobre a hora, tá? Gilberto, mas precisa seguir tudo isso para fazer um ritual? Não é que precisa seguir tudo isso para fazer um ritual. Na verdade, a magia está associada a uma série de conhecimentos e a gente visa utilizar todas as ferramentas de modo a maximizar o poder do nosso encantamento, tá? Então vamos lá. Vamos pensar primeiro sobre os 7 planetas, que foi um pouco do que eu já conversei na aula anterior com vocês. Cada planeta desse é uma energia, A gente chama de planeta, mas na verdade são energias. E essas energias compõem todas as coisas que existem. Então elas vão estar nas propriedades químicas de um elemento. Certas ervas vão ser de determinado planeta. Por exemplo, o louro é uma planta solar, a canela é uma planta solar. Vamos pegar, por exemplo, aqui a babosa, é uma planta lunar. Vamos pegar, por exemplo, aqui a espada de São Jorge, é uma planta de Marte. Então, cada planta, elemento, cristal, divindade, vai acabar condicionando dentro de uma energia. Então, por exemplo, Iansã, Ogum, São Jorge, as Valquírias, são todas entidades que trabalham dentro da energia de Marte. É o que nós chamamos de espíritos de Marte, tá? Então é como se essa energia de Marte tivesse várias egrégoras ali dentro dela. Cristais como a jaspe vermelha são de Marte. Granada são de Marte. Citrino é um cristal do Sol. Então, do mesmo jeito que a energia dos planetas vão estar nos dias da semana, nos elementos, eles também vão estar dentro das horas do dia. Então, nós temos 7 energias principais, Então, nós temos lá Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno e o Sol. São os 7 planetas. Esses 7 planetas, eles vão estar respondendo a determinadas horas do dia, tá? Gilberto, mas como é que eu sei? Eu vou colocar a tabela aqui na tela para vocês. E aí agora eu vou deixar também lá na descrição essa tabela para que vocês possam encontrar. É fácil de achar ela na internet, tá? Essa tabela faz parte da magia cerimonial e a gente acaba associando ela dentro da Wicca. Uma das primeiras pessoas que fizeram isso no Brasil foi a Ed Van Fel, tá? Ela compilou isso e isso acabou pegando, Porque realmente é um conhecimento muito válido para que a gente possa fazer na lua certa, no dia certo e na hora certa. Gilberto, como é que eu vou saber como é que funciona? Aí tem uma questão. Geralmente as tabelas começam datando das 6 horas da manhã, Então a gente tem lá 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora da tarde, você volta de novo para a regência do dia. Então essa tabela, ela baseia que normalmente o Sol nasça às 6 horas da tarde. Porém, a gente tem que ter aquela perspectiva que o Sol, ele nasce em horários diferentes ao longo do ano. Por exemplo, na época do outono e inverno, o Sol nasce mais tarde. No ápice do verão, na primavera, o Sol nasce mais cedo. Somente durante o início da primavera e o início do outono que o Sol nasce 6 horas certinho. A partir dali, ou ele decresce ou ele cresce ali no momento em que ele vai começar. Então, o certo é pegar a tabela, essa tabela que começa lá às 6 horas da manhã, e ver que hora realmente que o Sol começou, e começar a contabilizar. Se o Sol tiver nascido, por exemplo, 5h30 da tarde, então a primeira hora do dia vai ser 5h30 da tarde, a segunda 6h30, a terceira vai começar às 7h30, a quarta vai começar às 8h30 e assim sucessivamente. Geralmente a primeira hora é correspondente à regência do dia, que vocês já aprenderam.
Então vamos imaginar que o Sol está nascendo 6 horas da manhã da segunda-feira. Então você vai ter ali a hora da Lua. 6 horas da manhã da terça-feira, a hora de Marte. Da quarta-feira, a hora de Mercúrio e assim sucessivamente. E depois a tabela ela vai fazendo, né, as demais 6 energias, 7 horas depois você vai ter de novo. Então, por exemplo, eu quero fazer um ritual, estou baseando que o Sol nasce às 6 horas, mas vocês vão fazer a adaptação aí de acordo com a época do ano que vocês estão buscando. Tá? Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas na magia, quanto mais esforço eu coloco, melhor os resultados, tá? Quanto mais doação eu faço, maior é o impacto daquele ritual na minha vida. Isso vale para o tempo e para a dedicação também. Então vamos pegar que eu quero fazer um ritual de prosperidade, por exemplo, de Júpiter, quinta-feira, numa lua cheia, num horário de Júpiter. Eu quero pegar a energia de Júpiter no ápice. Então, ou eu faço esse ritual 6 horas da manhã de uma quinta-feira, ou eu faço 1 hora da tarde, ou eu faço 8 horas da noite, e assim, acho que é 8 mesmo que vai dar, 8 horas da noite e assim sucessivamente, tá? Essas horas, elas são o ápice da energia daquele dia, mas entre 6 da manhã e 1 da tarde, existem as outras energias. Suponhamos que eu queira fazer, por exemplo, um ritual cruzando energias. Eu quero fazer um ritual de amor no horário do Sol. Então eu vou pegar lá, na sexta-feira de lua cheia, o horário do Sol. Vou lá na tabela e vou ver que horário que o Sol vai reger aquele dia. É claro que algumas questões têm que ficar mais claras. Por exemplo, a energia da Lua ela é mais dominante à noite. Então, se você quer fazer um ritual na energia da Lua na segunda-feira, dê preferência pelo horário da noite. Se você quer fazer algum tipo de ritual no horário do Sol, faça durante o dia, entendeu? Para maximizar esse efeito ritualístico. Uma outra questão sobre o Sol ele apresenta energias diferentes ao longo do dia. O Sol da manhã ele é um Sol de crescimento, o Sol do meio-dia ele é um Sol de ápice e o Sol da tarde é um Sol de encerramento e fins de ciclo, tá? Então vocês podem também alinhar a hora do dia do seu ritual, ou seja, o momento, com a intenção. Se eu quero fazer um ritual, por exemplo, de algo que está começando, eu vou usar a primeira hora do Sol na parte da manhã. Se eu quero que algo dure, que algo tenha uma durabilidade, que algo tenha uma persistência, uma duração, né? Eu quero fazer uma manutenção. Então eu posso estar fazendo, por exemplo, no Sol do meio-dia. Se eu quero fazer um ritual de limpeza, porque o Sol também pode ser utilizado para rituais de limpeza e tirar energias negativas, eu posso fazer no horário da tarde do Sol, tá? Então são associações que vocês também podem fazer, além da influência da Lua, do dia da semana e da hora. Mas voltando para essa questão da hora, que é o assunto da nossa aula de hoje, vocês têm que ter claramente na cabeça de vocês que a tabela é muito importante, mas ela vai variar de acordo com a época do ano. Qual que é o macete aqui? O Sol, geralmente ela é contabilizada a partir de 6 horas da manhã, né? Se o Sol nasceu 6h15, então você vai começa a contar a primeira hora, 6h15. Se o Sol nasceu 5 horas da manhã, a primeira hora vai ser 5 horas da manhã. Aí você vai ter uma tabela perfeita que vai te ajudar a maximizar os seus rituais. E aí é interessante os cruzamentos. Por exemplo, eu quero fazer um ritual de banimento. Lua minguante, sábado, horário de Saturno. Eu quero fazer um ritual de prosperidade nas vendas. Lua cheia, quarta-feira, horário de Júpiter. Eu quero fazer um ritual, eu quero ser visto, eu quero que as pessoas me notem mais. Eu posso fazer na sexta-feira, de lua cheia ou de lua crescente, no horário do Sol. Então vocês vão fazer essa adaptação. Para isso, vocês têm que conhecer a energia de cada astro, tá? Eu vou trazer a próxima aula desse curso específica com a energia, um resumo de Marte, de Vênus, de Júpiter, de Saturno, do Sol. Eu vou fazer um resumão para vocês que vocês possam entender e até agrupar os elementos de acordo com a intenção. Então, se é um ritual de amor, de beleza, de autoestima, vou fazer com elementos de Vênus.
Se é um ritual de prosperidade, reconhecimento, brilho, na força do Sol. Se é um ritual de banimento, na força de Saturno, e assim sucessivamente, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscrevam caso vocês ainda não sejam inscritos. Deixe o seu like e a gente se vê na próxima aula.